E aí galera, beleza? Hoje o assunto que a gente iniciaremos trata justamente sobre volume, isso mesmo, volume de figuras geométricas. Assunto que vocês já viram no sexto ano, tá certo? Como uma forma de base, suporte para os ensinos, para justamente as séries seguintes, tá certo? Pois bem, volume. Bem, o volume justamente ele está muito relacionado com a capacidade, sendo que depois vocês confundem volume e capacidade, né? O volume do objeto, tá certo? Então a capacidade é justamente a quantidade, por exemplo, de líquido que você pode colocar em uma jarra. Ali é a capacidade dela. Já o volume é ele como um todo, tá certo? Por exemplo aqui, ó, aqui eu tenho um cubo, tá certo? Esse cubo tem como aresta eu tenho 1 centímetro de cubo de aresta, tá certo? Então o que acontece? Como é que eu calculo o volume de um cubo? É bem simples. Para se calcular o volume de um cubo, basta multiplicar as 3 dimensões. Como assim, professor? As 3 dimensões que geralmente vocês aprendem no sexto ano. Vamos lá. Comprimento, altura e largura, tá certo? Então, provavelmente que figuras desse tipo, a gente sabe que são figuras tridimensionais, porque tem 3 dimensões. Bidimensional 2 e unidimensional só 1, tá certo? Então, nesse caso, como é que ficaria? Você vai multiplicar 1 vezes 1 vezes 1. Então, 1 vezes 1 é 1 vezes 1 dá 1. Então, eu tenho 1 centímetro cúbico. E 1 centímetro cúbico, professor, quanto equivale? Pessoal, ó, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, certo? 1 ml. Lá naquele assunto de sistema de medidas que vocês estudam no sexto ano, tem lá, tá certo? Já é tabelado, tá certo? Tem coisas que basicamente já são tabeladas. Então, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, ok? Centímetro, tá certo? Cúbico. Centésima parte de 1 litro. Já 1 decímetro cúbico equivale a quanto? A 1000 centímetro cúbico. Decímetro é 10. 10 vezes a parte em relação ao litro. A 10ª parte. Decímetro, certo? Equivale justamente a 1000 centímetros cúbicos. Ou seja, é como se eu pegasse aqui 10, tá certo? Ó, 10, tá certo? Vezes 10, vezes 10, tá certo? Eu multiplicando 10 vezes 10 vezes 10 vai dar justamente 1000 centímetros cúbicos. E 1000 centímetros cúbicos, galera, ó, ele corresponde a 1 litro, tá certo? Não esqueçam, tá certo? Que 1000 centímetros cúbicos corresponde justamente a 1 litro, beleza? Isso aí é como eu falei a vocês, é assunto de sexto ano, algo que vocês já viram, creio eu, e não é tão difícil não o assunto, ok? Pois bem, e as fórmulas, professor? Pessoal, é o seguinte, para volume, ok? Existe o volume do cubo, tem fórmula para calcular o volume do cubo, claro. Volume de paralelepípedo, tá certo? O volume de uma esfera, o volume de um cone circular, um volume também de cilindro e assim por diante. Porém, no sexto ano, até o sétimo, oitavo, até o nono ano, só no fundamental menor, fundamental 2 no caso, o que a gente tem que aprender? Essa fórmula aqui que eu vou mostrar a vocês, essas duas fórmulas que são essenciais, certo? As outras fórmulas nem tantas que eu falei anteriormente, porque até então vocês só vão ter noção de algumas no nono ano, claro, e aprofundar basicamente no ensino médio, tá certo? Na parte da segunda série do ensino médio, terceira série, para ser mais certo, segunda, terceira série, vocês vão ver mais aprofundado as fórmulas de volume de cone, volume de esfera e volume de cilindro. Então, volume do cubo. Para você como é que calcula? Pessoal, ó, volume do cubo, tá certo? É dado pela seguinte forma. Volume de um cubo, tá certo? Como é que calcula, professor? Ó, pessoal, é o seguinte. É bem simples. Presta atenção aqui comigo, ó. Aqui eu tenho um cubo, tá certo? Isso aqui, até aqui, a gente chama de aresta. Isso aqui, até aqui, a gente também chama de aresta. Isso aqui, até esse ponto até aqui, também chama-se de aresta. Então o que acontece? Aresta, tá certo? O nome é aresta. Aresta. Eu vou definir como sendo a letra A. Por que, professor? Porque é a primeira letra, certo? Chamada de letra A, tá certo? Observe aqui, se eu sei que aqui tem uma aresta, aqui tem outra aresta, e aqui tem outra aresta, eu vou multiplicar o que? As 3 arestas. Então eu vou ter aresta vezes aresta vezes a outra aresta. Então eu tenho 3 arestas, concorda comigo?
Mas lembre-se que eu vou multiplicar, não vou somar, porque tem muitos alunos que confundem. Não confundam, tá certo? Então o que acontece? Eu vou multiplicar esses três, que a gente chama de monômio, né? Então aqui vocês têm que saber que existe um. Tá certo? Então o que eu vou fazer? Bases iguais, então eu vou conservar a base. Isso aqui é uma propriedade de potência, tá certo? Produto de mesma base. Conserva a base, estamos expondo. Então, a terceira potência. Professor, quer dizer que para calcular o volume do cubo, usa essa forma? Isso mesmo. O volume do cubo é dado por essa forma, a terceira potência. Por exemplo, se aqui fosse 10, seria 10 elevado a 3, ou seja, 1000. Se a unidade fosse centímetro, então seria 1000 centímetros cúbicos, tá certo? Se aqui fosse 3, seria 3 a terceira potência, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Se fosse 5, 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, essa é a fórmula do volume do cubo. Onde esse A aqui, tá certo? Não esqueça, esse A aqui, ó, a gente chama de aresta, tá certo? Isso aqui é a aresta. Ok? Não esqueça que isso aí é a aresta. Beleza? E o volume do paralelepípedo, professor, como é que calcula? Pessoal, é o seguinte, volume de um paralelepípedo. Vamos lá. No paralelepípedo, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui, vou fazer aqui a figura, bem rapidinho, para vocês se nortearem e compreender como é que eu deduzo essa forma. Certo? Pronto, tá certo não. Beleza. Vamos aqui. Então, tem aqui, tá certo? Então eu vou chamar aqui de A. Eu vou fazer o seguinte. Vou chamar aqui de C, L, colocar H, certo? Beleza? Para você, como é que calcula o volume de um paralelepípedo? Vamos fazer o seguinte. V é para volume, tá certo? V é de volume. Como vocês observaram na fórmula anterior, para calcular o volume de um cubo, eu multipliquei as três arestas. O mesmo procedimento vai ser a do paralelepípedo. Eu vou multiplicar as três arestas. Porém, tem um detalhe. Isso aqui é a aresta do comprimento. Esse outro aqui é a aresta da largura. E esse outro é a aresta da altura. Então, como é que eu vou fazer? Ó, esse C é para comprimento, tá certo? Não esqueça. Esse aqui é a largura e esse aqui é a altura. Então, o produto dos três. Então, eu vou ter C, que é o comprimento, vezes a largura, tá certo? Vezes a altura. Então, a fórmula do paralelepípedo, professor, é isso aí? É. A fórmula do paralelepípedo é o produto das três dimensões, comprimento, largura e altura do sólido, tá certo? Só isso, professor, só isso. É um assunto bem simples, pessoal. Vamos recapitular. O volume do cubo, produto das três dimensões, comprimento, largura e altura. Volume do cubo, aresta terceira potência, ou seja, eleva a aresta 3 vezes. 3 vezes, aliás, perdão, aresta terceira potência. Ou seja, multiplica aresta vezes aresta vezes aresta 3 vezes, tá certo? Então a fórmula do volume do paralelepípedo é esse. Professor, pode ter questão, por exemplo, quantos paralelepípedos caberiam, perdão, quantos cubinhos cabiam no paralelepípedo? Pode acontecer? Claro que pode. Digamos que o paralelepípedo fosse uma caixa de forma de paralelepípedo, tá certo? E que ele quisesse saber a quantidade de cubinhos que caberia dentro desse paralelepípedo, dentro dessa caixa com formato paralelepípedo. Então é possível calcular. Primeiro tem que calcular o volume de cada pecinha e o volume do paralelepípedo. Em seguida dividir, tá certo? Então pessoal, espero que vocês tenham compreendido esse assunto. É um assunto bem simples, tá certo? Nas próximas aulas aí seguintes a gente vai ver outras fórmulas, tá certo? Então, no oitavo ano vocês vão começar a ter mais noção de fórmulas, tá certo? E por hoje é só, tá certo? Qualquer dúvida pode me chamar lá. Participe do chat ativamente, pessoal. Isso é fundamental, tá certo? Na aprendizagem de vocês. Façam as tarefas direitinho.
envie para mim pelo e-mail, propriamente no meu privado. E é isso aí, tá certo? Tchau, tchau, galera. Valeu!